A tecnologia e o mundo digital nos trouxeram muito conhecimento e network, mas também trouxeram solidão, vazio interior, falta de conexão com a vida real e ausência de propósito. Mas nem tudo está perdido, tá, gente? Eu tenho certeza que o bate-papo de hoje vai te trazer luz. Fica aqui com a gente, porque conhecimento é poder. Eu sou Leila Schuster e esse é o nosso podcast Poder Real. A Júnia Hayashi é uma referência no Brasil, principalmente para o público feminino, liderando o projeto Pink Punch, voltado para o desenvolvimento de mulheres, e também é autora dos livros Nada Mais Importa e Mulher Real. Ela é pastora, escritora, esposa, mãe de 4 filhos, além de liderar ao lado do marido a Zion Church e o Dunamis Movement. Júnia, que bom te receber aqui. Muito obrigada por me receber aqui, estou muito feliz mesmo de poder estar aqui com você. Nossa, você é um ícone, eu acho assim, da mulher real. E é fundamental a tua presença aqui para nos ajudar a esclarecer várias dúvidas. Então, para a gente começar, vamos falar sobre o projeto Pink Punch, né? Que você lidera esse projeto de desenvolvimento, de aconselhamento, de autoconhecimento da mulher, né? Em que consiste esse projeto? Então, Pink Punch, ele surgiu lá em 2012, mais ou menos. Eu estava numa conversa com meu marido e eu tinha esse desejo de ver mulheres desenvolvidas, ver mulheres atuantes, ver mulheres que realmente encontrassem dentro delas aquela capacitação para elas fazerem alguma coisa. Porque, como eu venho da igreja, né? Olhando para o mundo da igreja, a gente percebe que às vezes algumas mulheres elas ficam esperando demais algumas coisas acontecerem para começar a viver a vida. Às vezes elas esperam um casamento, às vezes elas esperam um anjo descer na frente delas e falar o que elas têm que fazer. Que eu entendo que às vezes é um entendimento um pouco errado até do que é submissão, que a submissão bíblica é algo lindo, é algo extremamente empoderador. Mas, às vezes, para a gente entender isso um pouquinho errado, a mulher dentro da igreja ela ficou um pouco para trás. E aí eu tinha esse anseio, eu falei, não, o Senhor, Deus, Ele chama a mulher para fazer algo. E a sociedade precisa da mulher. A sociedade é feita por mulheres também e precisa de mulheres que entendem quem são e se posicionam de uma forma chave mesmo, né, dentro da sociedade. E aí, muitas conversas, muito tempo de oração com meu marido, a gente sentiu de começar isso. E lá atrás a gente começou com uma conferência, um ajuntamento de mulheres, que a gente tinha um maximizar daquilo que a gente sentia que Deus estava falando, só que ainda faltava algo. Eu lembro que eu falava para o meu marido, falta algo para isso, porque não é o que eu tenho. Eu não queria que fosse só uma conferência ao ano, sabe? Você já era pastora e, no entanto, pensava em um projeto mais específico para mulheres, de desenvolvimento mesmo, né? Sim. Tava nesse foco. Então, eu me tornei pastora, né, no momento que eu me casei com meu marido, assim, por mais que eu não tivesse tido o título de primeira, é uma coisa que eu já sabia que era um chamado, assim, que eu tinha para minha vida, uma missão para minha vida. E aí eu percebia, eu já tinha esse anseio dentro do meu coração, antes até de eu estar andando com Jesus, né, de eu ter uma vida com o Senhor Jesus, que eu me converti, eu conheci Jesus Cristo aos meus 22 anos de idade. E aí mudou, eu falei, não, eu estou entendendo, não é uma coisa assim tão forte, essa coisa feminista. Eu entendi que tinha uma distorção ali dentro dessa ideologia, que eu acreditava nesse desenvolvimento da mulher, nessa capacitação da mulher, mas de uma forma um pouco mais balanceada, entendeu? E aí, dentro da igreja, vendo tudo aquilo, eu falei, não, eu sei que tem algo especial para a minha vida em relação a mulheres, então eu quero ver isso. E a gente conversando, então, para fazer surgir isso, uma capacitação para mulheres. A gente começou com essa questão de uma conferência, sobre uma conferência anual, que era pouco. E aí a gente falou, não, então, além de você ter o discipulado, né, que é um acompanhamento mais próximo de mulheres dentro da igreja, eu achava que tinha que ter algo mais, algo para desenvolver mais as mulheres. Mas olha aí, né? Isso foi em 2012, em 2013, a gente começando. E no ano passado foi quando, 10 anos depois, 11 anos depois, foi quando eu realmente
consegui achar a forma disso acontecer. Porque ao longo de todos esses anos a gente continuou com as conferências, eu tinha as mulheres que caminhavam perto de mim. Aí eu tive filho, tive 1, 2, 3, 4 filhos. Adoro essa tua história, gente. Mas isso que é mudou. lindo, isso que é lindo, porque você diz assim, 10 anos se passaram para brotar, para realmente nascer, digamos assim, esse projeto. Mas tudo estava sendo semeado, Com certeza. né? E, inclusive, tem uma parte do teu livro que você fala assim, que as pessoas imaginam que enquanto não vem algo real, aquilo não está acontecendo. Você se direciona muito a essa questão do tempo, né? Então, o teu chamado foi se revelando e você foi se preparando também, né? Porque tu eres um modelo desta mulher maluca de hoje em dia que tem que fazer tudo. Você tem 4 filhos pequenininhos, aliás, eles estão por aqui, gente, no estúdio, se vocês ouvirem, são eles aqui felizes. E você tem uma atitude de mulher muito dinâmica, escritora e tudo mais. A gente vai falar desse teu livro também. Mas você se sente realizada agora? Completamente, completamente. Eu vou ser bem sincera. Antes, eu queria ter uma família, queria casar, sim, ter filhos, mas não era um sonho do meu coração. E aí, eu fui caminhando e eu falei, não, eu quero casar, eu quero construir uma família depois de um tempo. E aí o anseio de ser mãe veio, mas eu fui bem assim, real com Deus. Deus, tem muita troca de ideia, né, com Deus, ele é muito acessível. Então, assim, a gente tinha planos de ter filhos, mas meu coração ainda não está lá. Então, mexe no meu coração para eu chegar nesse lugar. E aí foi um ano, eu lembro que foi no ano de 2014, isso que eu falei, a gente estava planejando, né, no fim do ano engravidar. E aí eu entrei no ano de 2014 pensando, meu Deus, eu não estou pronta para ser mãe. E aí foi um processo, assim, sabe, desse relacionamento que eu tenho com Deus, que é tão dinâmico, tão divertido, tão profundo, tão empoderador. E eu fui me tornando a mãe que eu ainda seria mais para frente. E aí em 2015 a gente engravidou do primeiro filho, quando ele veio, mudou tudo. E eu vi que a minha vida foi completamente assim... Ela foi transformada e você pode concordar comigo o que um filho faz na vida de uma mulher, não é? É verdade. E muitas mulheres acham que o filho diminui a nossa capacidade, diminui o nosso tempo, que o filho diminui as nossas oportunidades. Nossa. E o que eu experimentei, e com certeza pela a sua cabeça aí mexendo, a gente percebe que o filho, e é uma coisa que eu falo, é a coisa que mais capacita a mulher. É uma universidade triplicada. Porque você amadurece emocionalmente, você tem uma nova visão de mundo, você se torna generosa, você deixa de ser egocêntrica. Não sei, acontece muita coisa. Né? Você se sente poderosa porque uma mãe enfrenta dificuldades, sempre enfrenta dificuldades, né? E nos torna bem guerreiras mesmo. Tem a fala, né, que dizem que ter um filho é ter o seu coração batendo num outro corpo, fora de você. Porque é isso, você tem o seu coração todo num outro serzinho que você não tem controle, você não tem domínio, você não pode garantir nada. Assim, é assustador, mas é maravilhoso. E eu acho que nisso a gente aprende que a gente tem que ser, de fato, assim, protagonista das nossas vidas, mas a gente não tem o controle pleno. Nem da nossa vida, nem da vida de ninguém. E não esperar ter o controle pleno. Outra passagem, uma citação que tu faz no teu livro, que eu vou mostrar para vocês, eu estou super apaixonada por ele, não li todo, mas folhei algumas coisas, da síndrome de Mulher Maravilha, que nós vivemos e é quase que impossível se livrar dessa síndrome. Você, como mulher, pastora, escritora, palestrante, mãe, esposa, sofre da síndrome ou você superou essa síndrome? Eu acho que essa síndrome está sempre aqui, assim, por trás da gente. A gente melhora e, de repente, ela começa a dar aqueles berrinhos de novo e você fala, não, fica quieta. Por quê? E eu, como cristã, né, o que eu falo é, a gente não consegue dar conta de tudo. Ninguém vai conseguir dar conta de tudo. Que é impossível. Você dar conta de todas as coisas que vêm para você. Mas a gente consegue dar conta de tudo aquilo que Deus tem específico para a nossa vida. E uma coisa que eu falo dentro disso, que eu acho que é importante, que a gente vê muitas necessidades das pessoas, a gente às vezes quer ajudar e quer suprir, e isso é muito bom.
Mas às vezes aquela síndrome da Mulher Maravilha fala, você tem que suprir toda a necessidade. Ou então você vê um monte de oportunidade. Poxa, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, dá para fazer esse projeto, tal, não sei o quê. Essas oportunidades são boas. Mas aí você pensa, eu tenho, vamos colocar aqui, ser positivo, 100 anos de vida. Tenho 100 anos de vida. Eu, no caso, 4 filhos, um marido, várias coisas para fazer. Eu não posso abraçar todas as oportunidades. Eu não consigo suprir todas as necessidades. O que eu posso fazer é ser fiel com aquilo que é confiado a mim. Então, aquilo que eu tenho para cumprir nesses meus 100 anos de vida. Seria o propósito. É o propósito. Então, eu falo, tá bom, eu acredito que um Deus me criou e que Ele me deu um propósito específico para esse tempo curto que eu estou em Terra. E que eu estou fazendo parte de uma longa história dele aqui na Terra. Então, várias pessoas cumpriram com o seu propósito e eu, Júnia, nesse centenário aqui que eu tenho de vida, em nome de Jesus, eu tenho coisas para fazer e eu vou deixar coisas para as próximas mulheres, depois de mim, continuarem. Então eu entendo, eu não vou suprir toda a necessidade e eu não vou abraçar toda a oportunidade, mas eu vou cumprir o propósito. E quando eu cumpro o propósito, todas as necessidades são supridas. Se eu cumprir meu propósito, se você cumprir o seu propósito, se as mulheres que estão aqui com a gente cumprirem o seu propósito, nenhuma necessidade vai ficar em falta. Toda necessidade vai ser suprida. E acho que é aí que está o poder, que eu não vou fazer tudo, você não vai fazer tudo, mas você sendo encaixada no lugar onde você tem que estar, eu encaixada no lugar onde eu tenho que estar, cumprindo da melhor forma possível. E não é de uma forma confortável, é se esticando, mas você está ali tentando aquilo que te cabe. Quando a gente se encaixa nas nossas próprias peças, aí eu acho que a história toda começa a fluir bem e todas as necessidades são supridas e os propósitos são alcançados. Isso é bárbaro. Essa visão ampla das coisas, como elas funcionam, é libertador. Realmente tira um pouco aquele sufoco que nós temos, a ansiedade. Mas aí vem aquela dúvida, como eu posso descobrir o meu propósito? A maioria das pessoas tem isso dentro de si. Eu não tenho certeza de que este seja o meu propósito. Qual é o direcionamento? Olha, vou falar para vocês é que eu realmente creio num Deus que criou a cada um de nós e Ele colocou um motivo específico para você estar na Terra nos dias de hoje e tem um papel que é para você cumprir na história dele. E a gente descobrindo quem é esse Deus que nos criou, conhecendo esse Deus que é um pai para a gente começa a entender a criatura perfeita e maravilhosa que Ele criou. E hoje se diz muito sobre a gente se conhecer, o autoconhecimento, a autoajuda, tudo muito da gente. Só que se eu, de novo, dou um passo para trás e eu olho toda a história da humanidade, é, para mim, impossível a gente não conseguir ver o fator comum que é um Deus, que faz todas as coisas. E aí, se eu tento a minha autoajuda, autoconhecimento, eu tenho um fim em mim mesma. E não fui eu que me criei. Se não fui eu que me criei, eu não sei para que eu fui criada. Então, quando eu olho para um Deus tão maravilhoso, tão estrondosamente maravilhoso, incrível, falo, nossa, como que um Deus desse me criou do jeito que eu sou, com as características que eu tenho, nascida nessa família, com um propósito. Eu preciso conhecer esse Deus. E aí, nesse conhecimento, eu entendo para que eu fui feita. E aí, quando eu entendo para que eu fui feita, todo o resto encaixa. Aí eu não perco tempo com as coisas erradas, eu não perco tempo com futilidade, porque o mundo, às vezes, por a gente estar rodando, até ao redor da gente mesmo, a gente não entende o real significado. E aí a gente tenta preencher com coisas que não suprem a nossa alma. Que não suprem essa necessidade descabida de mais e mais e mais, de validação externa, é justamente a nossa fraqueza. É o nos sentirmos fracos que nos faz buscar fora. E eu tenho um pensamento, Júnia, depois eu queria que tu até colocasse sobre isso. Quando nós pensamos voltar-se para dentro de si, talvez seja justamente descobrir e ver o Deus dentro de si. A parte divina que nós temos e deixar aflorar. Porque o propósito está vindo do que Deus me deu, dos dons que Ele me deu, que são únicos. Que deu para você, que são únicos. Sim. Então, se estão dentro de mim e Deus me deu, Deus está aqui. Então, esse foco dentro de si, sem se espelhar no que os outros têm, no que os outros são, já é o princípio do equilíbrio de você ler com mais clareza o seu propósito. Sim. Sim ou não? Não, eu concordo que exatamente assim, até quando eu falo sobre propósito, as pessoas ficam pensando, mas o que eu tenho que fazer?
Eu falo, vamos pensar de uma forma simples. O que você faz de bem? Quais são os talentos que você tem? O que para você é natural, que para outras pessoas talvez custe mais? E vão ter coisas que para as outras são naturais e para a gente não é. Então eu começo a olhar e falo, nossa, quem sabe? Eu sempre escrevi bem. Quem sabe isso não está dentro daquilo que eu tenho que fazer? Está aqui dentro já. Então você começa a identificar as coisas que você tem de bom e foca naquilo, para aquilo aumentar, para aquilo crescer. E você vai descobrindo, tem coisas com que eu nasci, porque eu fui de uma forma perfeitamente criada por Deus. Então eu vou atrás dessas coisas e vou perguntar. Talvez aqui você não seja cristão, mas existe um Deus. Eu acho que todo mundo tem que concordar com isso, né? Acredito que sim. Exatamente. Eu acredito que sim. E aí a gente olha e fala, Deus, não te conheço. Você é um ser muito grande. Fala comigo. Me mostra quem você é. Porque então eu acredito que você me criou. Me mostra quem você é. Me mostra quem você me fez para ser. E aí ele vai começar a desdobrar quem a gente é para a gente mesmo. Ele vai nos apresentando a nós mesmos. Porque a gente está descobrindo a criatura que a gente foi feita, né? E aí a gente... Quando eu assim... De novo, de um ponto de vista cristão, quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo, que vem como essa conexão para dentro da família de Deus. E aí ele começa a morar na gente. E aí essa habitação do Espírito Santo, que é quando eu olho para dentro, eu, Júnior, eu olho e falo, tem o Espírito do Deus vivo que mora dentro de mim. E ele é o que vai me capacitar para todas as coisas. Então, eu olho para dentro para encontrar ele, não para encontrar a Júnia, porque a Júnia não tem jeito, não. A Júnia é cansada, a Júnia é irritada, a Júnia é impaciente, a Júnia é um monte de coisa. Agora, a Júnia, com a ajuda desse Deus superior, ela pode muitas coisas. Isso é muito mágico, gente. Olha só, a ideia não é ser perfeita, não é ser a Mulher Maravilha, é olhar para você, entender os teus defeitos, as tuas falhas, te sentir humana, mas saber que tem um Deus, tem uma força maior que você pode desenvolver, te capacitando para isso, né? É isso. E de que forma, assim, você poderia orientar as mulheres a lidarem com as frustrações? No momento em que ela deseja tanto, que ela quer dar conta de 1001 coisas, né? Num dia que tem apenas 24 horas, vem aquela frustração e vai se botando para baixo, né? É. Mas você falou uma coisa que é muito chave, né? É a comparação. Que a comparação é que acaba fazendo com que a gente ache que a gente não está fazendo nada. Ontem mesmo eu estava conversando com uma mulher maravilhosa. E aí ela falou várias afirmações sobre ela que eu falei assim, olha só, posso te falar um pouquinho de quem está vendo de fora? Você faz isso, você faz aquilo, você é boa nisso, você é boa nisso. E ela assim, porque ela estava se comparando com a forma talvez que outra pessoa faz relacionamento, com a forma que outra pessoa vive a profissão. Ela achava que o que ela fazia não era suficiente. E aí eu, como um espelho para ela, vim e falei, você é uma mulher maravilhosa, você tem que crescer? Todo mundo tem que crescer, todo mundo tem que amadurecer, todo mundo está nesse processo. Mas, deixa eu tirar esse peso de você, não se compare com as outras desse jeito. Quando a gente olha para uma outra mulher, eu tenho que olhar para você, por exemplo, eu tenho que falar, que mulherão, Leila. Eu quero ser inspirada por você. Então eu quero ver tudo que você faz e pensar assim, se você consegue, eu também consigo. Se você dá conta disso, tem algo dentro de mim que também vai dar conta. Não de tudo que você faz e do jeito que você faz, mas daquilo que é cabido a mim. Exato. Então eu olho para você e eu me inspiro. Aí a frustração fica, eu quero ser que nem você, parecer como você, falar como você. Não. Aí é que está o problema da gente. E acho que a frustração também está muito ligada a não decepcionar os outros. Mas essa consciência de decepcionar alguém, você criou. Porque tu não tem que decepcionar ou fazer para alguém, né? É por um propósito, é por você. E eu sempre digo assim, nós todos temos fraquezas. Eu acho que eu sou que nem essa tua amiga ou essa pessoa que estava se aconselhando contigo. De autocrítica, demasiada. E aí você chega num estágio de amadurecimento e entende, pelo amor de Deus, quem é que está ligando, né? Então você vai se conscientizando de que é muita perda de tempo. É verdade. Essa amargura, essa frustração descabida. Sim. Nem a Mulher Maravilha dá conta, acabou o filme. A louca, né? Mas eu acho que são fases, né? E isso é muito lindo, o teu desenvolvimento, o teu projeto com as mulheres. O que mais você pode nos colocar
como uma... Ai, tem um aqui que eu até marquei, que eu adorei esse capítulo aqui, ó. Que fala sobre os hábitos. Hábitos realmente é tudo na nossa vida, né? Bons hábitos e maus hábitos podem te acabar. E a criação desses hábitos é o momento. Sim. Uma coisa que mexeu muito comigo foi quando eu ouvi um grande líder que chama Craig Rochelle. E ele falou o seguinte, comecei a colocar, isso assim, deve fazer já uns 35, 40 anos já que ele faz isso. Um novo hábito por ano. Porque o que a gente quer? Virou 1º de janeiro, eu tenho todas as minhas resoluções de ano novo, eu tenho 700 novos hábitos, eu ponho... E aí o que acontece? Daí a gente vai voltar para o último tema, frustração. Por quê? Os 700 novos hábitos eu não consegui cumprir, aí eu vou me frustrando e eu permito com que a frustração apague aquilo que eu não... Então, as ideias do que eu tinha, né? Então, o que ele falou, eu comecei um hábito por ano. E aí a gente ansioso, fala assim, um hábito é muito pouco, eu quero mais. Eu dou conta. E aí ele falou, um novo hábito. Só que depois de 35, 40 anos, ele tem 35, 40 novos, maravilhosos hábitos na vida dele. E que são hábitos mesmo que ele não muda. E eu lembro quando ele falou um específico, que pra gente vai parecer muito pequeno. Ele falou, eu comecei a passar fio dental. Sério, que o hábito que ele escolheu para aquele ano era passar fio dental. Ele falou, porque eu odiava passar fio dental. Eu não gostava, mas eu sabia que eu tinha que passar para minha saúde dentária e porque eu sabia que aquilo ia me fazer vencer algo dentro de mim. Acreditar em si. Né? Porque muita coisa assim que a gente promete, as promessas de começo de ano, às vezes fazem mal porque você se descredibiliza. Com você mesmo, né? Porque fica muito inalcançável. Então, passar fio dental todo dia, todo mundo consegue. E se você passa fio dental todo dia, você está se vencendo. A grande chave para esses hábitos é a gente sempre se vencer. Sempre se vencer. Então, não se sabote. Porque se você se propõe, de novo, vou exagerar, né? Os 700 hábitos, e esses 700 hábitos são tipo 4, 5 hábitos, já é muito. Para você adquirir novos hábitos de uma vez, é muito. Então, você se propõe isso, você já está se auto-sabotando, porque você não vai conseguir cumprir. Você consegue por 1, 2 semanas, mas você não consegue por muito tempo. Então, se você pega um pequeno hábito e você conquista aquilo, a mensagem que você manda para dentro de você é capaz, você consegue, você se propôs, você cumpriu, próximo hábito. A gente está se mudando e aí você está se vencendo, cada vez você se vence mais. E quando você se vence, você expande a sua capacidade. Que aí, voltando para aquela questão dos filhos que a gente falou, meu primeiro filho, eu venci. Gente, é um ser humano que eu tenho que manter vivo. Venci. Veio o meu segundo filho, eu expandi ainda mais. Veio o meu terceiro filho, eu expandi ainda mais. Veio a minha quarta filha, expandi. Então, hoje, com 4 filhos, eu sou muito mais capaz do que quando eu não tinha nenhum. Que eu tinha muito mais tempo na minha mão. Mas hoje, com 4 filhos, por causa dos hábitos que eu fui desenvolvendo ao longo do caminho, eu tenho muito mais capacidade. Então, esse desenvolver dos hábitos, ele tem que vir de pouco a pouco. E cada hábito conquistado, acho que é importante a gente falar essa palavra conquista, que você foi, lutou, venceu, conquistou, colocou uma bandeira. Eu agora consigo me exercitar 4 vezes por semana. Vamos supor. Olha, agora eu consigo ler 4 vezes por semana. E isso eu tenho mantido ao longo de um ano. Gente, se você ler uma página por dia que seja, 4 vezes por semana, ao longo de um ano, ao longo de uma década, você vai conhecer muito mais de assuntos do que muitas pessoas que se propuseram ler 30 livros num mês, por exemplo, sabe? Então, Exatamente. A gente tem que ser mais realista, tem que ser uma meta alcançável, tem que ser algo mais tangível. E cada hábito novo conquistado te capacita para o próximo hábito. Que pode ser também a troca de hábitos, substituição, Sim, né? com certeza, com certeza. O que está te fazendo mal, vamos trocar esse hábito, né? Por exemplo, o vício no digital, acordar e entrar no Instagram. Tenta mudar esse hábito, entra depois do café da manhã, vai mudando algumas pequenas coisas para não gerar frustração e ansiedade demasiada, mas para você também saber que a mudança é necessária. Porque, veja bem, você tem 4 filhos, enfim, já falamos de toda a dinâmica. Muitas mulheres têm uma vida louca de atarefadas e parece que quanto mais tem, você vai se dando conta de que você consegue. Então, se você quiser menos, você não vai evoluir. Acho que as diversidades vão nos fazendo mais fortes, né? Com certeza. E sair do vitimismo. Que a gente falou, né? Você
tomar as rédeas da sua própria vida. Porque ninguém vai conseguir dar um jeito na sua vida a não ser você. Então, a gente entrar nesse lugar de... Eu tenho duas opções, ou eu desisto, ou eu não desisto. De todas as opções que você tem, são só essas duas que você tem que pensar. E se você não desistir, você vai ter que dar um jeito para dar conta daquilo. Então, continua. As pessoas, acho que essa coisa do mulher real, né, que eu falo, é que eu não sou nenhuma Mulher Maravilha, eu não faço nada assim de incrível, eu só não desisto. Eu não desisto nunca. Eu quero desistir muitas vezes, mas eu não me permito desistir. Eu posso até desacelerar um pouco, mas eu não paro. Então, esse lugar mesmo de eu falar assim, se eu ficar vítima da minha própria vida, se eu sucumbir às minhas próprias cobranças, ninguém mais vai ser afetado, a não ser eu. Exatamente. Assim, claro, minha família também, né? Mas assim, sou eu que sou afetada. Então, eu olho para minha vida e eu começo a pensar, o que eu posso fazer para assumir um pouquinho o controle aqui, pegar as rédeas da minha vida e começar a dar uma guinada, começar a mudar a direção dela. E, de fato, olhar e falar, eu tenho uma grande oportunidade de fazer algo com essa dificuldade que está à minha frente. E eu sempre prefiro olhar o meu copo para metade cheio. Falta só mais um pouquinho para encher. Então, ele já está ali. Então, o que eu posso fazer? Eu vou entregar o meu melhor, eu vou fazer do jeito que dá e eu não vou ser perfeita. Acho que isso é o libertador. E acho que é isso que talvez as mulheres encontrem em mim. Que eu falo, gente, não precisa ser perfeito. Melhor feito do que perfeito. Até quando eu comecei no Instagram, não tinha nada, eu fazia tudo, né? Falei, vou começar a postar uns vídeos aqui. Aí eu pegava, depois de pôr as crianças na cama à noite, morrendo de sono, não sabia mexer em telefone, não sabia mexer... Gente, não sabia, assim, de edição, essas coisas. Pegava o aplicativozinho que tinha de filme no meu telefone, colocava o meu celular em cima de todos os livros que eu tinha, gravava, eu mesma editava e eu postava. E aí, de repente, aquela coisa crua, orgânica, com falhas, começou a dar certo, porque as pessoas viam que era real. Exato. E é isso que a gente procura nas pessoas. É isso que a gente precisa demais. Tira a máscara, tira a expectativa de ti mesmo, não espera o momento ideal, a câmera ideal para começar a filmar, a luz, o horário. Tá com criança, grava com as crianças. Enfim, eu acho que é fazer a vida acontecer, né? E parar de se esquivar. Nós não estamos mais buscando a perfeição, não queremos isso. E se você quer ser uma mulher real, assuma as condições que você tem, em busca de algo maior. Sim. Né? Isso é muito inspirador, é muito necessário para a nossa saúde mental, porque eu acho que a gente chegou meio que no ápice, eu espero que esse seja o ápice, que não piore, né? De fake news, de uma vida, às vezes, muito ilusória, né? De perfeição que não existe, né? Júnia, e você coloca a mulher como centro da família? Você acredita que é o papel da mulher coordenar e conduzir? Não. Não? Não. Eu acho que... Bom, o que eu acredito é que esse Deus que eu tanto tenho falado, ele é o centro. E quando ele é o centro, cada um assume o seu papel certo dentro da família. Porque se eu for o centro, eu vou ser a Mulher Maravilha. Eu vou ter que dar conta de todo mundo. Aí eu vou querer começar a controlar a vida do meu marido, querer começar a direcionar todas as coisas dentro da casa, eu vou ter que tomar o controle dos meus filhos. Quando eu largo mão desse controle, eu entendo que eu não sou capaz de tudo. Então eu coloco Deus no lugar dele, que é aquele perfeito regente de todas as coisas. E aí eu me coloco como, tô aqui a seu serviço, Deus. O que eu tenho que fazer? Tá bom, eu tenho que hoje investir nisso daqui da minha família. Então eu vou fazer isso. E hoje, Deus, outro dia, olha, esse seu filho aqui tá precisando de uma atenção. Aí eu vou e faço. Então, assim, eu tô ali para cuidar do meu marido, eu tô ali para cuidar dos meus filhos, com certeza. Mas eu não me coloco como o centro e a cola daquela casa. Porque se eu me puser nesse lugar, aí eu me torno Deus dessa casa. E ninguém foi feito para ser Deus, a não ser Deus. Porque é um peso muito grande, esse, entre aspas, né, esse ser Deus. Que às vezes a mulher, esse negócio da Mulher Maravilha é basicamente isso. É tipo, eu que sou aquela que vai dar conta de tudo e fazer tudo e manter a paz na família. E eu não consigo, e aí é um peso muito grande sobre mim. Então, eu saio disso e eu começo a entender o que é para mim hoje.
O que eu tenho que fazer essa semana? Essa temporada que eu tô, é uma temporada de eu focar no quê? Todo início de ano, assim, eu tô sempre orando e conversando com Deus, mas início de ano eu pergunto, Deus, como é que é esse ano? O que o Senhor tem para mim esse ano? Para eu saber aquilo que eu vou dar conta e que eu não vou dar conta. Porque se não é o que Deus tem para eu dar conta, eu não vou dar conta, não importa o quanto de esforço eu faça. E no meu primeiro livro, Nada Mais Importa, eu conto foi como eu entendi isso. No ano de 2018, eu tive meu segundo filho em 2017, Koa. E aí, em 2018, eu continuei fazendo as coisas que eu estava fazendo em 2017, sem perguntar para Deus qual que era, né, que eu tinha que fazer. E aí, eu comecei a ficar cansada, exausta. Cheguei no burnout, né? O famoso, né? Sim, o famoso burnout. E aí, você demora para voltar, porque até você se recompor, porque a minha cabeça estava boa. Mas o meu corpo, internamente, assim, sabe, hormonalmente, todo quebrado. Sim, com tantas partos, né? E os hormônios assim. Tudo. E aí eu falei, nunca mais eu vou fazer isso. Eu nunca mais vou entrar num ano, vou mudar uma temporada sem perguntar para aquele cara que me criou o que eu tenho que fazer. E aí, isso foi 2018. 2019 foi o ano que eu mais corri, até então, né? Eu tava saindo para pregar em outras igrejas, coisa de 2 a 3 vezes por semana. E com 2 filhos na época só, mas assim, são 2 filhos, tendo a igreja também. Então, eu saía toda semana, fazia umas coisas, escrevia o livro e aí eu viajava. Eu saía, né, o mais tarde possível para ficar mais tempo com meus filhos e voltava o mais cedo possível. Ou seja, eu viajava nas madrugadas e tal. E foi um ano, assim, de uma alegria, que eu encontrava a graça do Senhor. A graça que eu falo é aquele poder que te capacita para fazer as coisas. Então, eu encontrava esse poder. Energia, isso, né? Energia. isso. Coisa... E aí, eu consegui cumprir tudo. Eu falei, não, então existe algo aí que a gente tem que entender. E aí, é isso, assim, eu começo a ver que entrando nessa pergunta, o que eu tenho que fazer agora? Aí eu falo, nossa, eu tenho que fazer a coisa certa na hora certa. Porque quando eu faço isso, tem toda a energia que eu preciso, que eu chamo realmente da graça capacitadora de Deus, que vai falar, faz isso, toma, tem um sopro divino, tem um sopro que não é normal, que te empurra para esse lugar. E aí a gente vai conseguindo, né, fazer as coisas, vai conseguindo se desdobrar naqueles papéis que a gente tem, mas não de uma cobrança exacerbada de você fazer tudo e agradar a todos. Mas... É muito importante a gente entender que, além do fato de não querer ser a Mulher Maravilha, porque não vai dar conta, mesmo não dando conta, você continua não sendo o centro, né, do furacão. E que eu acho que é um jogo importante de partes, realmente, né? E uma coisa, até falar essa coisa do centro, se eu puder, desculpa te cortar. O mundo ele é feito de homens e mulheres. Quando a gente põe a mulher no centro, a gente desequilibra o mundo. É mesmo? Me fala um pouco sobre... Porque se existem homens e mulheres, eu acredito que tem que ter uma harmonia entre os dois. Um equilíbrio, um balanço. Um acreditando no outro, um apoiando o outro. E eu não tô falando somente de um relacionamento amoroso, você tendo isso. Não. Mas homens e mulheres se reconhecendo no meio do trabalho e se apoiando, porque se for só o homem, despenca. Se for só a mulher, também. Concordo plenamente. Então a gente tem que ter um balanço entre os dois. Eu acho que aí é que a gente vê o fluir, sabe, melhor da humanidade, o encaixar, que eu não estou tentando só o direito da mulher, o que eu sei que nós precisamos lutar, porque por muito tempo vivemos um certo abafar do direito da mulher, eu sei, eu entendo isso, mas não pode ser um lutar tanto pelo direito da mulher que você acaba desmasculinizando e enfraquecendo o homem. Tem que ser homens e mulheres vão juntos atrás disso, do valor da mulher, do lugar da mulher, mas também do valor do homem, do lugar do homem. Tem coisas que só homem pode fazer, que só homem consegue fazer, e tem coisas que só mulher consegue fazer. Então, acho que por isso que eu não acho que a mulher tem que estar no centro de nada, porque senão vai despencar a humanidade toda, não vai dar certo. É que às vezes dá a impressão de que emotivamente a mulher é o centro, né? Às vezes dá essa sensação. Mas eu concordo com você de que nós não temos que... O movimento feminista é importante porque existe
Nós sofremos muito e conquistamos também com esta busca de direitos e de voz. Mas no momento que você força, que você quer ser acima, eu acho que cria uma oposição, uma guerra. Eu não curto isso. Eu acho que realmente tem coisas que são de homem, coisas que são de mulher, e isso não deixa a mulher menos capaz de fazer, de chegar onde ela quer chegar, onde a capacidade dela permite. A mulher, ela dá luz a um ser humano. Com certeza a mulher é extremamente capaz e extremamente forte, entendeu? Então a gente olhar e falar assim, não, já tá tudo aqui. Então assim, foi tudo muito bem feito, muito bem programado por Deus, sabe? E a gente tem que entrar nesse lugar. A mulher, ela é muito forte, ela é muito capaz, mas ela precisa do homem também para ela ser a mulher que ela foi feita para ser. E o homem precisa da mulher para ele ser o homem que ele foi feito para ser. A gente precisa um do outro. É isso que eu acho que é lindo, porque aí a gente deixa o nosso egoísmo de lado, a gente deixa o nosso egocentrismo de lado, a gente deixa a vontade de a gente vencer, a gente começa a lutar pelo bem comum. Então, por exemplo, quando eu olho para o Brasil, uma coisa que eu acho que falta no brasileiro é o senso de cidadania, que pode parecer uma coisa muito simples, mas é muito forte. O senso de cidadania vai fazer com que você não fure fila, porque está todo mundo na mesma. Exatamente. Vai fazer com que você não fique cortando as pessoas loucamente no trânsito. Vai fazer com que você não passe a perna em alguém. Por quê? Não é o meu próprio bem, é o bem da minha nação. Se a minha nação vai bem, eu vou bem. Se eu vou bem, eu estou acrescentando para a minha nação. Então, eu tirar o olhar de eu no centro, ou do olhar da mulher, ou do homem no centro, e falar assim, o que é o bem comum? A gente tem um Brasil para a gente servir. Aí a gente tem um mundo inteiro para a gente servir. O que eu posso fazer para fazer com que isso flua bem? Aí esse senso de cidadania não vai ter corrupção, eu não vou roubar, não vou pegar daquilo que não é meu, eu vou ajudar. Claro, são anos de trabalho, anos e anos e anos de trabalho, mas eu creio que a gente ainda vai ver um Brasil muito melhor, muito mais desenvolvido. Mas quando a gente entender que não é cada um por si. Exatamente, não é uma guerra, são guerra. mãos dadas que podem fazer juntos, né? Sim. E acreditando e respeitando, principalmente o respeito. Sim. Né? Respeito um pelo outro. Nossa, que delícia de papo, Júnia. Tanta coisa que eu queria te perguntar ainda, mas a gente está meio que já finalizando. Gostaria de poder contar com você aqui em outras ocasiões também. Vai ser uma alegria. Me fala só para a gente encerrar então um pouquinho sobre o Pink Punch. Eu sei que tu tem assim, essa mentoria também, como as mulheres podem, às vezes, alguém que está em casa pensando, puxa, eu preciso dessa força dessa mulher, além do livro Mulher Real, que aqui eu recomendo porque eu vi muitas passagens bem bacanas, tem uns gráficos que nos ajudam. Eu queria falar sobre fortaleza também. Nossa, me fala um pouquinho para essa mulher que quer um norte, onde ela pode buscar uma mensagem final. Tá, bom... o Pink Punch, ele vem para ser, o próprio nome fala, né? Pink Punch, então é um soco rosa, que é a força do ser mulher. E esse desenvolvimento, a gente tem esse curso que eu chamo de programa de desenvolvimento. Que eu vou ser bem sincera, acho que mentoria eu deixo para alguém que tem muito mais anos de experiência do que eu. Porque eu creio que nada consegue substituir a experiência. Então, o que eu trago são ferramentas que eu, ao longo desses meus curtos, 36 anos, que eu passo agora em fevereiro, 36 anos de vida e 4 filhos, e estando à frente, né, dessa igreja e desse movimento nesses últimos 12, 13 anos, eu trago essas ferramentas para você assumir a responsabilidade da sua própria vida, mas eu sempre direciono de volta para você se submeter a Deus, porque eu acredito muito com tudo que eu tenho, que a força maior é você entender isso, porque aí não tem fim para a força que você vai ter. Acho que é por isso que como eu falei, eu tenho fim em mim mesma. Deus não tem fim. Então, quando eu pego minha vida e falo, eu vou assumir as rédeas, eu vou fazer isso. Mas deixa eu perguntar para aquele que me criou e eu vou submeter a isso. Então, a gente tem esse curso que eu trago, assim, passos práticos para as mulheres, para elas se desenvolverem. Mas é só aquele chutezinho inicial, sabe? Aquele pontapé inicial para você começar. Porque eu não quero que ninguém fique dependendo de nenhuma pessoa. Eu quero que você dependa da sua própria força de vontade e do seu entregar realmente as rédeas da sua vida, mesmo assim você assumir elas e entregar para aquele que te criou. E o que eu falo
mulheres, vocês são maravilhosas. A mulher, ela é um ser, assim, eu sou apaixonada por ser mulher, apaixonada por ser mulher. Acho uma coisa muito linda. As capacidades que a gente tem, as coisas para as quais a gente foi chamada. Eu acho lindo a gente ser o colo de um ser humano por tanto tempo e aquele lugar de segurança, um lugar de afago, um lugar de conforto. Eu acho lindo a gente ser um apoio para um homem que, quando chega em casa, mesmo você trabalhando também, ele precisa encontrar aquela mulher que olha para ele e fala: essa mulher está comigo. Basicamente, o que o homem precisa é de uma mulher que está com ele. E nós somos chamadas para fazer essas coisas e conseguir balancear esses pratos sem comparar com outras mulheres, sem comparar com o alcance de outra pessoa, mas olhar para você e falar: o que mais eu posso fazer hoje? Eu não vou buscar perfeição, mas eu vou buscar excelência na minha vida. E ser excelente é eu fazer o máximo que eu tenho com um pouquinho que eu tenho na minha mão. Então, eu vou fazer o máximo que me é capaz com um pouquinho que eu tenho. E quando eu sou fiel com isso, eu vou ganhando cada vez mais para eu cuidar, para eu desenvolver, para eu fazer acontecer. E hoje a mensagem que eu quero te deixar é que você é capaz, muito mais capaz do que você imagina. E não é para você olhar para a gente aqui e pensar: a vida delas é perfeita, não tem dificuldade, elas conseguem tudo. Não, nós todas temos nossas dificuldades, nós todas sabemos dos nossos limites e das nossas falhas, mas a gente continua tentando. Todo dia a gente acorda e fala: é mais um dia, tenho mais uma oportunidade de vencer um pouco mais, de fazer algo bom, de trazer luz para esse mundo, de ser paz, de ser harmonia onde eu vou. E eu vou continuar tentando fazer isso. Vou errar? Infelizmente eu vou, mas eu não vou desistir, eu não vou parar. Então, todo dia, acho que a gente, estando aqui nesse início de ano, assim ainda, é a gente pensar: aquela mágica do dia 1 de janeiro, podia ser a mágica de todo o nosso dia. Exatamente. É um novo dia de novas resoluções, de uma nova guerra que você vai lutar e que você vai, às vezes, perder um pouquinho, mas você vai continuar lutando e cada vez mais você vai conquistando novos territórios. E quando você olha para sua vida, você fala: gente, quantas coisas novas eu conquistei, porque eu fui fiel no pouquinho e eu fui sendo colocada em coisas maiores cada vez mais. Então, resumindo, é isso. Continua, não desiste, mesmo quando você quer desistir. Pega aquela sua amiga, conversa com ela, pega o seu travesseiro, que é um dos meus melhores conselheiros, descansa, acorda no dia seguinte e tenta de novo. É isso aí. Enquanto a vida, a expectativa, a capacidade, a possibilidade, todos os dias nós temos inspirações novas. E é muito importante você também entender isso, que dentro de ti tem um poder incrível para sair. Bota para fora, bota esse 24 aí para ganhar. É isso. Seja um ano fantástico. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, Júnia. Foi incrível o nosso bate-papo. Fiquei encantada, amei, aprendi, me inspirei muito. Eu acredito que todo mundo que está assistindo também. Eu quero que você aproveite, compartilhe esse link com os amigos, com as pessoas que estão precisando, que muitas estão, né? Assina o nosso canal do YouTube, Leila Schuster, no podcast Poder Real. Você também pode ouvir no Spotify e vamos propagar essa energia e essa luz, ok? É isso. Beijo para todos, beijo. Obrigada.